Ela chegou na nossa Eu live. não tinha esperança mais, nada dava certo, tudo que eu fazia dava errado. 2 semanas depois ela já estava contratada e 6 dias após o contrato ela já estava viralizando. 15 dias ela já tinha passado de 1.500.000 de visualizações, 2 meses ela já tinha passado de 2 milhões, 4 milhões, depois 8 milhões, 16 milhões, 40 milhões e hoje passou de 70 milhões. Por que eu não falo em seguidores? Porque o que importa para a gente é engajamento. Seguidores não vão fazer vocês receberem o dinheiro de vocês, o que vai fazer o engajamento do nosso vídeo. E aqui vocês vão observar como que funciona realmente tudo isso. E então o que muitas vezes falta para a gente é o acesso à informação, é entender como que a plataforma funciona para que a gente, a partir do momento que a gente sabe como a plataforma funciona, a gente consegue dominar o que a gente chama de algoritmo. Bom, boa noite. Boa noite. Eu mesmo estou com dificuldade. Eu estou aí na agência já tem, parece que 3 meses, mas eu nunca consegui viralizar nenhum vídeo. Estou um pouco com dificuldade, sim. Tem muita coisa para aprender ainda. Não, é 1.000, vai até 1.000, 1.200 e é só isso. Participei demais. Ganhei muito seguidor, mas em compensação meu perfil nunca subia. Nunca viralizava, né? Você Era tem quantos anos de experiência aqui dentro da plataforma? 6 anos. 6 anos de Mas, experiência. mas deixa eu falar aqui para as meninas que estão aqui. E nada vem por acaso, nada vem do jeito que a gente quer, tudo é no tempo de Deus. Eu também sou uma pessoa, estava assistindo um vídeo ainda agora do casal Tchek, e estava vendo as palavras dele. Tudo você tem que ter fé, você tem que ter confiança em você mesmo. Eu conheci o Oliver não nas lives dele. Eu comecei a navegar, comprei cursos e mais cursos, gente. Eu acho que eu tenho mais de 10 cursos na aba do meu perfil. Só que o meu perfil teve um problema. Foi na época da pandemia que eu fiz o meu perfil e como eu não tinha experiência, eu trabalhava, peguei o perfil somente para postar tudo que eu queria. Postava foto, postava tudo, tudo que você imaginasse. Aí depois que meu marido teve um AVC e ele ficou acamado e ele não dormia. Aí eu comecei a pesquisar no Quai, comecei a estudar as diretrizes, eu falo, esse negócio aqui dá dinheiro. E foi na época que eu conheci o Olive, eu já sou agenciada desde 2024, novembro de 2024. Viralizei uns vídeos, parou também, mas a culpa não era da agência, não era do Quai. Porque, gente, é assim, eu escutando aqui como é o nome falando que 3 meses que está na agência. Não vem assim fácil. Eu vim crescer mais um pouco depois que eu me aliei ao Oliver. Ele aprendi 100%, gente. Eu não sabia o que era um CTA, eu não sabia o que era uma chamada para ação, e hoje eu já estou aprendendo. Já sei meus vídeos, já cheguei a receber vídeos, né, que viralizou, já recebi. E é pouco, mas a gente está aqui na luta. E eu digo a vocês que todos conseguem, é só querer. Meu perfil ainda está com essa dificuldade por conta que eu postava tudo, que a gente não pode postar, que o Quai ele vê um criador original. Nele que é o criador original. Por exemplo, quando eu estou só sem ser contratada, é uma coisa, gente. Todas as visualizações, eu bati a visualização de 40 mil, de 50 mil, bati a visualização de 30, de 20. Só que quando eu fui contratada, e eu bati as visualizações lá, quando você vai lá na central do criador, é outra visualização total. Eu cheguei a ter visualização de 6 visualizações, mas sabe por que é? É porque quando nossos vídeos, o Quai contrata, nossos vídeos têm que ser original. E quando eles passam lá de todo vídeo que a gente bota, vai ser postado, é analisado. Então, quando ele é analisado, é diferente daquele que não é. Eu dá uma tristeza tão grande. Já essa semana, um vídeo meu
foi bem alto e ele bateu lá na central do criador as mesmas visualizações. Eu fiquei feliz, sabe por quê? Porque nunca tinha acontecido isso. Você dá uma visualização no perfil e lá na central do criador é outra totalmente. Mas eu estou feliz, eu digo a vocês, que nós temos que erguer a cabeça, ter fé em Deus. Ele explica de A a B, CTA e tudo bem direitinho. E eu estou muito feliz, tanto com a agência Check, como com o Oliver, que eu sou mais ligada assim ao Oliver. A questão é que muitas vezes eu sou responsável por muitas atividades e aí a gente acaba não tendo aquele tempo suficiente para estar o tempo todo. Por exemplo, como a gente está aqui. É necessário? Sim, mas é por isso que eu vou tentar estar mais próximo de vocês na medida do possível. O treinamento aqui com várias pessoas, Oliver, é diferente. Eu sei que você dá todo o apoio, como me deu também assim que eu entrei na Check, né? Mas assim, quando é só mais você, é totalmente diferente, é bom demais. Eu agradeço mesmo de coração pelo carinho, pela confiança. Por que que nasceu esse sentimento de gratidão muitas vezes? Eu vou explicar um pouquinho. É porque eu, igual vocês, como eu estava falando, eu fui um sou criador de conteúdo. Só não estou conseguindo ter tempo de produzir conteúdo. E quando eu era contratado, eu não tinha limites de ganhos. Eu poderia ficar rico em um mês. Isso não é exagero, não tinha limite. Hoje o limite é de US$ 15.000. US$ 15.000. US$ 15.000 está quando? Está aproximadamente R$ 80.000 por mês. É o que vocês podem ganhar. R$ 80.000 por mês. Imaginou se todo mês cai esse valor total na carteira de vocês? Isso muda a nossa vida. Até Isso menos, né, muda. gente? É bom demais. Muda a vida da nossa família, muda a nossa realidade. Mas o que, que acabou acontecendo? Aconteceu que, como palestrante oficial do Quai, nesse período, muitas pessoas começaram a me buscar, me caçar nas redes sociais atrás de ajuda, atrás de informação. Eu falei, como que eu consigo, como isso, como aquilo. E foi quando eu decidi começar uma live. Nas primeiras semanas, eu não conseguia estar todo dia em live, ao vivo, porque eu trabalhava como jornalista, como isso, como aquilo, então eu tinha que estar ali em busca da notícia, em busca da informação e muitas outras coisas. Então eu conseguia fazer 1 hora de live, 3 dias na semana, 1 hora de live por dia. Mas eu assistia quando você era palestrante da Quai, que Live. você dava live no Quai, eu já assistia. Antes de eu ser contratada, eu assistia todas as lives, tanto do Marcelo, como as suas, da Tati Explica, da Naidicas. Assistia todas essas lives, gente. Exatamente. E meu perfil também não crescia, não passava das 3.000 visualizações. Aí foi desde quando eu comecei a assistir as lives do Oliver, comecei a entrar assistir o Casal Check, que tem um vídeo do Casal Check, gente, se vocês assistirem. E foi aí que eu comecei a ganhar seguidor. E todos os dias eu ganho seguidor. Estou com 23.000 seguidores. E todo dia eu ganho seguidor, todo dia. Muito diferente de quando eu amarrei nos 3.000 seguidores e não saía do canto, não. É isso. E aí foi através da palestra que eu justamente me desafiei a estar ali, não, eu vou ajudar essas pessoas. E chegou um período que eu observei que estava vindo muita gente nas lives pessoais, além da live do Choir, e foi quando eu resolvi abrir a janelinha, igualmente vocês estão aqui, ó. Aqui para vocês no celular talvez apareça só a nossa amiga pastora, mas aqui no PC a gente consegue ver vocês na lateralzinha, aquela PC eu tô janelinha. vendo vocês, viu? Naquela lateralzinha que fica lá na transmissão ao vivo no Pai. E aí eu abri essa janelinha, porque eu queria ouvir vocês, eu queria ouvir, que nem a gente está aqui, ó, é um bate-papo entre amigos. Então, o que que acontece? Acontece que teve gente que passou de mais de 1 hora, desabafando mesmo, e eu só ouvindo, desabafando, frustrado, igualmente muito de nós não conseguimos viralizar, a culpa é disso, a culpa é daquilo, família para isso, família para aquilo, e tá. Descarregaram mesmo todo o seu estresse na live. Então, a partir dali, toda live que eu voltava, era mais gente ainda. Foi quando eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu não era rico, eu era Desde o milionário. primeiro curso do Oliver, eu já comecei a me orientar. Porque, gente, não adianta, né? A gente tem que estudar realmente, a gente tem que ver as diretrizes, porque
A gente, quando é contratado, qualquer vídeo que não dá certo, eles punem a gente, eles removem o vídeo. Então, eu fazia vídeo de baby doll, do jeito que eu não levantava. Hoje eu não faço mais. O Olívio fez com que eu corrigisse a minha postura. E isso eu ganhei muito, aumentou meus seguidores, aumentou minhas visualizações. Não é que não possa. Ah, é porque muitas vezes, às vezes as pessoas falam, a mulher da Lindaci, ela fica quase pelada, indignada, mas elas já viralizaram há muito tempo. Eu falava isso para a Olivia, dizia, pastor, elas já viralizaram há muito tempo, então você tem que ter calma. É exatamente isso. Tem várias coisas que afetam na distribuição do nosso vídeo, que afetam no nosso desempenho e que muitas vezes a gente não sabe ou uma informação que a gente não tem acesso. A gente não teve acesso. Então, no meio desse caminho foi quando eu decidi, para vocês observarem, só bastava eu continuar trabalhando, ganhando mais de... Não tinha limite naquela época, ou seja, podia ganhar muito mais. Teve gente que ganhou mais de 15 mil reais por mês. Mais de 15 mil reais por mês dentro do quadro. Então, bastava eu continuar trabalhando, produzindo conteúdo e viralizando. E eu poderia mudar minha vida em um mês. Mas eu tomei uma decisão. Em tudo que eu faço, eu me apego a Deus. E aí foi o que acabou acontecendo. Acabou acontecendo que, a partir de eu observar e eu começar a ouvir as pessoas, a dificuldade das pessoas, eu tomei uma decisão. E talvez quase ninguém tem coragem de fazer isso. Para eu ajudar verdadeiramente as pessoas, eu me afastei do meu próprio resultado, deixei o meu próprio trabalho de lado e comecei a ajudar as pessoas. Ao invés, como eu não sou bilionário para me ajudar todo mundo de uma forma mais rápida, o que eu pude fazer? Era ajudar as pessoas a alcançarem o seu próprio resultado. Para vocês também não ficarem independentes de mim, independentes de ninguém. Vocês, por si só, conseguirem alcançar o seu resultado. Esse era o foco objetivo. Então, eu me afastei do meu próprio trabalho e comecei a fazer, para vocês entenderem, eu cheguei a fazer, durante 13 meses, 14 horas de lives por dia. 14 horas de live por dia. Tinha dia que eu estava balançando na frente do celular, mas eu não parava, porque o nosso foco, a gente tinha pessoas que trabalhavam de dia, eles deixavam o celular deles gravando a live, a transmissão, e quando chegavam no trabalho, quando chegavam do trabalho lá em casa, é que elas iam assistir. Tinham pessoas que tinham um livro, assim, um caderno desses cadernos de escola, aquele caderno de escola, lotado de informação de anotações. E eu sempre ouvia a opinião de cada um deles. Por exemplo, essa palavra está muito difícil, essa palavra aqui, o que entende, tá, tá, tá. Então, eu fui tentando sempre falar em uma linguagem que as pessoas consigam compreender. Para ficar fácil, qualquer pessoa conseguir entender. Pois bem, nisso eu acabei me afastando do meu próprio trabalho, mas eu vi o resultado na vida das pessoas, e esse era o nosso objetivo. Por exemplo, eu vi creators, eu vi uma das nossas cases que já estava há quase 4, 5 anos sem viralizar um vídeo, um único vídeo, pois ela passou em menos de 7, menos de 10 meses, ou entre 10 meses, ela passou de 70 milhões de visualizações. Meio milhão de seguidores. Isso é só em uma das contas dela. Contratada, se tornou uma referência dentro da plataforma, foi convidada pelo próprio pai para ensinar as pessoas dentro da plataforma e hoje ela é empresária. Ela não foi a única, porque durante esse tempo todo ela foi ganhando, 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 ganhando. E se vocês souberem da história dela, vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças. Ela se achava, quando ela subiu na janelinha, nas próprias palavras dela, ela se achava uma pessoa burra, uma pessoa de idade, ela se achava isso, ela mesma falando dela mesma. E aí eu falei que não era assim que funcionava. A questão é que muitas vezes a gente está precisando de um acesso a uma informação verdadeira, uma informação que realmente nos ajude. Pois bem, então a gente precisa ter acesso à informação. E como vocês observaram, por testemunho também, e vocês também já passaram por esse tipo de experiência, existem 2 tipos de estratégias. A estratégia eficiente e a ineficiente. A estratégia eficiente pode nos ajudar a alcançar um resultado, sim. Já a estratégia ineficiente, independente do tempo, 1 ano, 2 anos, quanto mais tempo, pior fica. Porque a estratégia ineficiente, quanto mais tempo a gente usa ela, mais a gente prejudica o nosso engajamento,
mais a gente vai se prejudicando cada vez mais. E é por isso que a gente tem que saber a diferença entre isso. Foi por isso que a gente também, a nossa amiga pastora, falou sobre, eu fui na live de crescimento, live disso, live daquilo, e nós vamos explicar um pouco sobre isso, para que vocês entendam de que forma verdadeiramente isso afeta no nosso, afeta na distribuição dos nossos vídeos.